Iniciando mais o programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado Felipe Kumbral, historiador, autor de 15 livros já sobre a história da imigração alemã, a história das famílias aqui da região. Seja muito bem-vindo. E vereador, presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Novo Hamburgo. Depois desse novo pleito eleitoral, a gente tem bastante assunto hoje para conversar, né? Com certeza, Tobias, cumprimentar você, os telespectadores da Vale TV, dizer da alegria que é estar aqui sempre, compartilhando. Da casa já, né? Exato, assim, através do Estação Hamburgo, através do Conexão Política, participando mesmo no dia do pleito, no dia das eleições aqui, como comentarista. Então são várias formas que a gente consegue expor as ideias, trocar experiências, Nem todo mundo concorda e a gente também não concorda com todo mundo, mas a democracia é isso, a gente poder sempre dialogar, debater e pensar sempre em novos rumos aí para o município, para o estado e para o país. Sabe que tu iniciaste aqui essa nova temporada do Conexão Política de 2018, né? Foi a minha primeira entrevista na televisão, antes logo que eu vim para Novo Hamburgo, então fui contemplado pela tua presença. E eu queria, e foi logo no momento em que tu ingressou como presidente da Câmara dos Vereadores. Agora já está completando 10 meses, à frente dessa cadeira. E quais são os desafios hoje, antes que a gente comece a falar sobre a conjuntura política, mas quais são os desafios que tu percebeste antes de entrar nessa cadeira e hoje? É que a política, a gente pode atuar ajudando as pessoas, ajudando a comunidade, fazendo a diferença na vida das pessoas. E através do legislativo a gente não tem como executar as coisas. O legislativo a gente tem como encaminhar, fiscalizar, acompanhar, debater, é a casa dos grandes debates, quando bem aproveitada para isso. Agora, na presidência, à frente do legislativo, a gente tem como, até como ordenador de despesas, eu digo assim, executar não para fora muitas vezes, não para os serviços que a comunidade precisa, seja, exato, mas estruturalmente, na estrutura dos servidores, na estrutura das sessões, fazer esse meio de campo entre comunidade e executivo, procurar sempre a boa harmonia entre os colegas, nas sessões e sessões difíceis que tivemos também, com plenário lotado, com grupos debatendo projetos. Dá um exemplo pra gente, assim. Como, por exemplo, quando nós votamos a regularização do Uber. Um plenário cheio de pessoal relacionado ao Uber e taxistas, um projeto que teve que ser retirado porque o executivo ainda não mandou, ainda não fez a audiência pública necessária. Então isso foi muito difícil retirar o projeto ali no meio do plenário de 120 pessoas, às vezes com até agressões verbais, entre os uberistas e os taxistas. Então, mas cabe ao presidente fazer esse meio essa de harmonia, campo. Até porque nesse momento do Uber e dos táxis, que havia bastante discussão, foi uma sessão que precedeu uma decisão já que regulamentou de certa forma e até um pouco esvaziou o tema. Foi da sessão do plenário, no Congresso. Esvaziou, mas o problema é que a nível nacional eles acabaram jogando para os municípios isso, Então o município aqui, o executivo ficou muitas vezes dialogando, vamos esperar ou não, só que essa espera foi muito grande, E aí quando chegou o momento de debatermos, a Câmara pega para si e depois joga de volta para os municípios. Então é isso que a gente até hoje espera, a audiência pública para realmente levar esse tema adiante, Agora, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade que a gente tem, que eu vejo hoje no poder público, com o próprio servidor público, com o próprio serviço público. Muitas vezes é difícil isso, a gente conseguir fazer com que a produtividade seja maior, e eu digo, é um desafio, mas eu à frente do Legislativo, em muitos momentos levei isso adiante e várias questões ali que eu acredito que precisavam ser levadas adiante. Qual a diferença para ti hoje, enquanto presidente da Câmara dos Vereadores? Qual a diferença enquanto tu não era presidente, tu via aquela possibilidade de estar à frente dessa cadeira, na tua visão? O que tu percebia antes que tu não conseguia fazer e hoje que tu consegue fazer
com mais autonomia. Claro, dentro das limitações, né, legislativas que o vereador tem. As limitações são muitas, mas assim ajudou bastante a conhecer mais ainda sobre a própria administração pública, sobre todo o processo, né, o processo jurídico junto com uma procuradoria da Câmara, né, o processo também relacionado à questão de administração de licitações. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas tu tem que abrir uma licitação, mas como é feito isso? Depois, assim, o andamento do trabalho, né, como fiscalizar, porque isso tudo, que se um dia estiver à frente do Poder Executivo, né, terei já parte desse conhecimento. Além, é claro, de tratar ainda mais próximo com os colegas vereadores, de sempre ter a maioria para os projetos, né, para esse diálogo. E sempre respeitando a autonomia. Conseguir essa maioria. Muitas vezes né? E por isso, assim, eu digo, eu sempre respeitei muito a autonomia da Câmara, do Poder Legislativo. Nós não avançamos e nem trancamos projetos por causa de A, B e C. Qual o caminho dessa convergência? Caminho com muito diálogo. Muito diálogo. Tomando mais café em um ano do que nos meus últimos 30 anos de vida, né? Os últimos 30 anos que tu conseguisse escrever 15 livros. 15 livros. Aí entrei pra Câmara, tá um pouco mais difícil, né? Tô para escrever né? Não, na verdade foram 14. Foram 14 até entrar na Câmara, né? Sim, e aí depois esse foi o mais último, recente, para não dizer o último, né? O mais recente. Mais recente, exato. E aí depois então vieram outros projetos, né? Então esse agora que eu publico em outubro, final do mês, preservando fragmentos do passado. Diferente um pouco, né, desse aqui, né? Exato, mas assim, diferente de escrever a história da imigração ou a história de uma localidade, né, de uma comunidade, escrevendo muito a história da pesquisa, né, como foram esses anos buscando material, histórias curiosas também, né, em 320 páginas vai ser uma obra um pouco bastante maior. Denso. Exato. Mas é denso, porém, a tua escrita, a forma que tu te expressa aqui no livro é uma forma bastante leve, em que não dificulta o acesso, não dificulta a leitura, não é uma leitura cansativa, então tu lê 100 páginas fácil, né? Eu acredito assim que ilustrar bem esse material, né, ilustrar essas histórias, levar isso às pessoas de uma forma mais didática, né? Eu ainda tenho que concluir realmente o curso de História, eu digo sou historiador na prática, né, e sou graduado em jornalismo, mas mais à frente não tenho dúvida que a escrita vai seguir nesse caminho, né, porque aprecio muito a história e a pesquisa, né? Agora, a gente não pode ficar na história só nos livros e nem escrever só de forma acadêmica, né? De forma acadêmica a gente pode escrever num artigo, pode escrever num trabalho de conclusão de curso, numa dissertação, numa tese, né? Agora, muito nos livros eu acredito que a gente tem que... Não é uma leitura mais fácil, é uma leitura mais próxima, né? É poder deixar as pessoas... mais próximas desse conteúdo para que possam não só conhecer, como também continuar acompanhando e acompanhar mais de perto essa história. Tu que é uma pessoa que conhece bastante a nossa história, especialmente a história da imigração alemã e das famílias dessa região, como é que tu vê a história das eleições dos últimos anos para cá? Qual a diferença para ti? O que tem mais marcado? E especialmente com relação a esse primeiro turno, né, essa primeira eleição, que foi curta, foram 45 dias de campanha, né? Normalmente eram 120, passou para 90 e agora são 45. Sabe, Tobias, que até eu gosto muito assim de poder pesquisar a história e também viver parte dessa história, né? Porque muitos desses acontecimentos que a gente vive hoje, a gente vai poder no futuro relatar também como alguém que observou muito de perto, né? E assim, houve uma mini reforma eleitoral há 2 anos, houve uma também agora no ano passado, né? Então algumas coisas melhoraram, mas ainda precisamos avançar muito, né? O que eu vejo assim, a limpeza nos dias de eleições ajudou bastante, né? As pessoas estão... que não tinha eleição, né? Exato, as pessoas estão discutindo um pouco mais, em que pese que a qualidade do debate não vejo que evoluiu,
né? Eu vejo ainda muito radicalismo por parte das pessoas, dos grupos, né? Tanto da esquerda quanto da direita, né? Existe uma grenalização. Exato. Leva exato. uma política como um esporte entre o bem e o mal e não a convergência de ideias. E a única preocupação que eu tenho, né, e que eu percebi muito como alguém que acompanha de perto a política, como foi nas eleições no pleito de 2014, né, em que a campanha ela foi muito manipulada e o resultado a gente viu assim que houve todo um trabalho de quem não ganhou, né, para derrubar o governo a qualquer custo. Né? Então eu espero que isso não aconteça a partir do pleito desse ano. Essa é a minha maior preocupação, as duas maiores preocupações enquanto cidadão, enquanto contribuinte e depois como político. Né? Entende que a democracia ela está ameaçada? Eu não acredito que ela está em si ameaçada, né? Porque ambos os lados defendem, né? A gente vê assim uma direita meio que à la Trump, né? Que a gente sabe que Trump não é um exemplo, né? A ser seguido aí a nível internacional, norte-americano ou americano, né? Agora a gente vê uma... Em relações diplomáticas, exato, né? Não, em relações diplomáticas, em trato com o parlamento, né? Em trato com a mídia, com a imprensa, né? E às vezes eu tenho uma certa preocupação, né? Quando a direita vem hoje e diz, mas essas eleições estão sendo fraudadas. Quer dizer, isso é um discurso muito parecido com o Trump, né? Ao mesmo tempo a gente tem uma esquerda que louva a Venezuela, né, que não consegue fazer a reflexão sobre o seu papel na história e o que a própria esquerda, em muitos momentos, ajudou a prejudicar o país, né, através da corrupção, através de várias questões que, infelizmente, geraram parte dessa crise que a gente tem hoje, política e econômica, né? Existe uma forma de se livrar da corrupção em alguma das duas opções? Eu acredito que se livrar da corrupção ou diminuir a corrupção através de uma lava-jato amadurecida. Se vier, não vem do executivo, do legislativo. Nem do judiciário. Não vem do judiciário. O judiciário também não tem... Qual a tua avaliação? Vem a continuidade do que a Polícia Federal, né, novas pessoas dentro da polícia e da autonomia, né, e de parte... Se eu disser parte do judiciário, eu tenho que dizer parte também não do executivo ou do legislativo, mas dos políticos, né? Porque o judiciário também tem problemas. O Ministério Público e a Polícia Federal, a polícia, enfim, tem poderes de investigação similares, né? Com a diferença que a polícia tem o poder de execução. Não, e a gente viu isso, né? Em que pese que eu acho que um juiz que ganha auxílio moradia, ele e a mulher, ele não tem muito exemplo para falar, né? Do político também, ou do político que está envolvido nesses problemas todos. Ao mesmo tempo, eu defendo a Lava Jato em todos os momentos e também acredito que a população deve acompanhar, deve tentar sempre estar presente e que a gente pode viver novos momentos, independente de quem agora entrar, com um acompanhamento assim mais forte digamos, não só da Lava Jato, sabe? Porque quem está esbravejando contra a Lava Jato, claro, especialmente a esquerda, né? Mas assim, quem está esbravejando contra a Lava Jato é quem tem alguma culpa no cartório, né? Quem tem alguma culpa, né, por alguma coisa que fez. Falaste do judiciário. O judiciário tem extrapolado um pouco da sua competência, né? Que é, enfim, declarar, julgar, né? E fazer, executar a sua determinação. Porém, cabe ao legislativo legislar. E o judiciário tem ultimamente extrapolado nesse sentido a sua competência e tem literalmente legislado. Isso é um ponto pacífico entre os juristas, né? Difícil quem não, inclusive dentro da magistratura, enfim. Tu entende isso também como um problema e uma possibilidade de interferência entre os poderes do Estado? Isso é um problema, sim. Por exemplo, a questão do aborto, que a gente sabe que a maior parte da população é contrária e de que o Congresso é contrário. Aí a gente tem o Judiciário pegando isso para eles e querendo decidir. Não, isso não é uma decisão do Judiciário.
Isto é uma decisão do legislativo, né? E um judiciário que muitas vezes não tem, não tem nem competência moral para debater determinados temas, né? Um judiciário que solta, que mau exemplo, que solta aí garotinho, esposa do garotinho. A gente sabe que essa turma pilhou o Rio de Janeiro, destruiu o Rio de Janeiro, né? O Cabral, só ele é mais de R$500 bilhão, só do que foi descoberto até agora da gestão dele, né? E aí a gente tem, infelizmente, parte do judiciário defendendo ele, né? Defendendo ou defendendo as regalias que ele tem. Isso não pode, né? Aí eu me lembro da Calmon lá, que era que ficou à frente do Conselho Nacional de Justiça, que ela usou uma expressão, né? Os bandidos de toga, né? E eu tenho um apreço muito grande por parte do judiciário, como tenho por parte do legislativo, parte do executivo. Esse aumento que o Bolsonaro propõe do número de ministros do STF, entende como salutar? Eu não defendo o aumento do número, né? Mas sou contrário ao presidente indicar, porque aí dá o que dá, né? Nós tivemos alguns defendendo ora a turma do FHC, ora a turma do Lula, né? E por quê? Porque foram indicados por eles e quando tiveram à frente. Assim como eu acredito que juiz tinha que ser eleito. Tem que ter entendimento jurídico, mas tem que ser eleito. Por quê? Porque o eleito ele presta contas para a comunidade. O não eleito não presta. Não presta contas. Um juiz passa no concurso, dá um problema de corrupção, ele tem uma aposentadoria compulsória. Quer dizer, que direito a sociedade tem de criticar? O judiciário hoje é uma caixa blindada. Eu acesso hoje qualquer gabinete de deputado federal, estadual, olha, com um pouco até lá do governador, e do judiciário, e do juiz, e do ministro, a gente não consegue chegar. Não tem essa prerrogativa. Nem o advogado consegue. A gente não consegue chegar, a gente não consegue cobrar, a gente não consegue acompanhar. A gente tem que fazer algumas ressalvas. Existem muitos, né, juízes que estão ali todo dia trabalhando, cumprem o seu horário, integralmente, levam o trabalho para casa. E eu, pessoalmente, conheço vários desses. E tenho certeza que essas pessoas fazem jus e defendem um judiciário forte, um judiciário democrático e isento, né? Porém, a gente sabe também que existe uma uma politização do judiciário que, de certa forma, quando tu politiza o judiciário, ele perde a sua capacidade de isenção. Como é nas camadas superiores lá no Supremo Tribunal. Exatamente. O que eu queria te perguntar era o seguinte, se o juiz for eleito, ele também, de certa forma, não vai ter que ter um engajamento político? Ele vai ter que ter um engajamento com a comunidade. Por quê? Porque tem decisões que os juízes, tudo bem, é o entendimento do juiz, mas tem decisões deles que são totalmente descoladas da realidade que vive a sociedade. E aí quando dizem assim, por exemplo, esse aumento para o judiciário esse ano, isso é totalmente descabido. Totalmente. Auxílio moradia é totalmente descabido. Não ganhar... Vocês já viram que o auxílio... O fica com a faca no pescoço, porque se ele não dá o aumento... mas assim, ó, por exemplo, o judiciário não precisaria, de repente, ele pode ser eleito sem ter um partido, né? Estados Unidos é assim. Outros países, então o próprio judiciário quer às vezes um exemplo de um outro país, isso eu nem estou dizendo os Estados Unidos como um exemplo, porque os Estados Unidos é uma democracia muito curiosa, né? Em que a voz da maioria da população nem sempre é a voz que é aceita, é da maioria dos delegados, né? Mas assim, o que eu vejo... É muito curioso, né? É muito curioso, porque o Trump não foi eleito pela maioria da população. É uma democracia estranha, né? E olha só, e o curioso é que são os que mais defendem a democracia no mundo. Mas e cadê o processo de lisura dentro de um... Mas se bem que aqui a gente também tem um pouco isso, né? Com a questão do quociente eleitoral. Porque eventualmente tem um candidato a vereador que tem uma votação astronômica, mas não entra. Mas aí, meu caro, por isso, e telespectadores, por isso que eu defendo o voto distrital e o voto, os que ganham a maioria dos votos. Não ao partido, porque aí você fica nas mãos do partido. Os partidos hoje são instituições falidas nesse país. São instituições falidas, infelizmente.
também não condizem com Eu falei de parte do judiciário e tenho respeito pelo judiciário e por muitos juízes, como eu disse, como você mesmo disse, que levam trabalho para casa, que se dedicam, que correm muito. São preocupados, né, com a realidade, eles fazem plantão, atendem telefone de madrugada, muita gente assim. E o mesmo a gente vê assim, tem gente nos partidos que trabalham um monte, tem candidato, eu sou um, e não é para me prosear, mas eu me dedico integralmente ao mandato, à comunidade. Agora, que os partidos são instituições falidas, porque vira e mexe querem te forçar a votar tal projeto conforme o partido quer, querem colocar um presidente que é amigo do presidente estadual, do presidente nacional, então você também fica um pouco refém. E eu sempre digo, a quem eu devo satisfação é a comunidade. É a comunidade. Eu não devo satisfação, eu respeito o partido, gosto, milito. Agora, o que eu devo, principal satisfação é as pessoas que me botam... do partido e o clamor do teu eleitorado, com certeza, a comunidade, a comunidade. E eu já sofri várias situações internas dentro do partido e não tenho problema de resolver e de dizer e de pôr à frente. E não é, eu não ajo, porque assim, quando diz, mas foi teus colegas que te ajudaram pelos votos e tal, respeito. Eu também já ajudei alguns no voto, porque eu também já fiquei suplente. Agora, é por isso que eu defendo que os mais votados, e não o coeficiente dentro do partido. Porque aí o próprio político fica refém, muitas vezes, né, do partido. Mas agora nós te ajudamos, tu tem que ajudar com isso, com isso, com isso. Toma lá da cá, né? Toma lá da cá, né? Aquela E a comunidade está cansada desse toma lá da cá. Isso aí já arrebentou, assim, a corda, né? O resultado a gente viu nessas eleições, um monte de gente nova na política, um monte de gente, às vezes, de partido que nem se conhecia, né? Bem, é claro, o dever agora é, daqui nesses 4 anos, as pessoas cobrarem que esses eleitos façam o que disseram na campanha e façam o que... Agora, é isso, né? É isso, as pessoas estão cansadas, né, desse modelo ultrapassado, né, falido, desse modelo enquanto, claro, enquanto sociedade também, mas político. Aí queria chegar, tu entende também que a política é um pouco do nosso reflexo, porque se a gente coloca uma pessoa desqualificada também para nos representar e ela ao longo desses 4 anos vem sucessivamente fazendo atos prejudiciais para a nossa sociedade, ela também, de certa forma, representa um pouco do que a gente pensa? Olha, na verdade, os políticos representam como age e como pensa uma sociedade, né? Embora, por exemplo, tenha determinado lá A, B ou C que eu e você não votamos, mas ele chegou ali, pela maioria. Parcela, né? Exato. E representa também a sociedade como, digamos, um representante político. Por isso, a importância de nós votarmos, acompanharmos o processo e termos um amadurecimento, né, político. Que isso também é algo difícil, né? Mas, assim, tem um outro problema. Muitas vezes as pessoas, alguns, mesmo não representando ou representando de forma incorreta, ilícita, muitas vezes, né, quando por um projeto se vende, por uma questão, né, que não... Agora, o problema é quando essas pessoas permanecem na política, porque dominam o cenário político ou dominam a forma de fazer uma campanha política, né? Então, isso também acontece, como aconteceu muito tempo lá com o Sarney no Maranhão, mas que hoje caíram fora, tanto o filho quanto a filha do ex-presidente e ex-governador do Maranhão, né? Então, também a gente vê uma certa mudança, por quê? Porque a comunidade chegou ao seu local, seu momento de saturação. Nós não queremos mais. A gente está num momento de quebra de paradigma disso, que a sociedade já está se percebendo e exigindo também do outro, né? Antes não existia tanta pressão sobre a conduta do outro. Agora está havendo uma observação maior do cidadão, especialmente por causa da internet, que ela viabilizou. A internet ajudou muito, Tobias. Ajudou muito. Tá, tem fake news, tem problemas que... Agora a internet ajudou muito a popularizar, as pessoas terem mais contato também. É necessário um marco regulatório da internet nesse sentido? Não sei se um marco regulatório. Acho que a internet ela só precisa de uma legislação maior relacionada até... Porque assim, o problema eu acho que não está na internet, né? O problema, por exemplo,
é na própria falta de fiscalização, uma ação por danos morais, né, é maior. Por exemplo, hoje, o que você ganha numa ação de danos morais? Né? Ali, 3 mil, 4 mil, ou menos, né? Que ele ganha até uns 4, 6 mil. Pois é. Depois... Quer dizer, em outros países, o cidadão faz isso uma vez, ele leva uma pena tão pesada que ele não vai, né? Nos Estados Unidos tem aquele princípio de punir com uma punição exemplar, para que aquele fato não aconteça de novo. E aqui não, aqui a punição ela estimula para que continue. Exato, então talvez não precise um marco regulatório na internet. Precisa uma punição maior para crimes de difamação, que você pode provar através da internet ou de outras situações, né? Uma punição maior, né? Porque eu sempre digo, uma sociedade, os belgas, os alemães, os dinamarqueses não são mais corretos que nós. São mais éticos que nós brasileiros. Só que lá eles têm um tripé que funciona melhor, que é educação, formação e punição. Fiscalização e punição. Né? Então, esse tripé, quando ele funciona bem, né, às vezes aqui falta punição, ou falta fiscalização, nem chega na punição. Né? Ou faltou educação também, bem, aí faltou tudo. Né? Então, lá, como mesmo você colocou, nos Estados Unidos a punição é maior, em outros lugares a fiscalização é maior, outros a educação é muito forte. Então não chega, por exemplo, eu posso falar o que eu quiser, desde que dentro dos limites também éticos, né? Sem ofender, sem baixar o nível, né? Então esse é um problema na internet, porque a internet hoje, tudo que a pessoa falava num bar, ela pode falar na internet dentro do Facebook. Esse tem sido o maior problema hoje, né? Mas eu acredito que a gente pode evoluir também nisso. Felipe, quero te dizer que é um prazer sempre te receber aqui. O papo ele vai longe aqui, a gente poderia, eu acho, ficar mais 1h30 conversando aqui, que ia passar rápido, assim como passou a nossa conversa. Mas eu queria que tu deixasse nesse último minuto que a gente tem a tua opinião e a tua visão sobre esta eleição, sobre esse segundo turno. O que o eleitor precisa ter em mente quando vai votar agora, no nosso caso, para governador e para presidente? O que ele precisa pensar um pouquinho antes de apertar um número na urna? Eu acredito que principalmente as pessoas têm que pensar na capacidade do candidato poder fazer depois e também na possibilidade assim de cada vez menos espaço para pessoas que defendam o radicalismo e que tenham modelos assim que fracassaram, né? Ou que tenham assim, como é que eu posso dizer, nós não podemos aceitar a corrupção, né? E a corrupção dentro do partido, dentro da política, dentro da sociedade. Arroba mais faz é um discurso ultrapassado, que a gente ouvia isso do Maluf lá na década de 90, e isso também nós não podemos. Eu acho que o eleitor tem que refletir muito sobre isso e desejar sim que tenhamos dias melhores, né, um país melhor. É o nosso país, é a nossa terra, é por essa terra que a gente com certeza se dedica bastante e quer um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E para nós também, né? Mas é gradativo, é um pouco demorado muitas vezes para ver, mas graças à ação de cada um que a gente pode mudar isso.